Se você fizer só isso e não mexer em nada de configuração, você já vai melhorar seu data center. Você vai ficar que nem um doido dentro do data center, né? Analisando ali. Um verdadeiro pente fino, né? Dentro do seu data center. Olá, pessoal. Meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como melhorar a eficiência do seu data center do jeito que ele está hoje, né? Ou fazendo apenas algumas modificações, tá? Enfatizando um pouco mais na parte de ar-condicionado, tá? Então, vamos lá para os slides. Tá? Não tem muitos slides, mas me ajuda a ser mais objetivo para vocês, ok? Então, como melhorar a eficiência com os recursos atuais, tá? Então, como disse, mais focado na parte de ar-condicionado. Então, o que você vai precisar de início? Tá? Você vai ter que ter, claro, alguns instrumentos, tá? Não quer dizer aqui que você vai ter que ter todos estes instrumentos, tá? No meu caso, eu uso mais esse aqui, né? Esse aqui, que na verdade é dessa marca aqui, né? E esse aqui é um medidor de temperatura e umidade, né? O próprio anemômetro, ele também, normalmente eles também têm um sensor de temperatura, então, e umidade. Então dá para você fazer bastante coisa só com anemômetro, que é o que eu mais uso no dia a dia, tá? Também é interessante você ter um, um termovisor, né? Pode ser um simples também. E aqui é o que eu menos uso, é o medidor digital de pressão, tá? É um medidor diferencial de pressão. Porém, ele pode ser muito útil aí em alguns casos, tá? Até mesmo para parametrização de sistema de combate a incêndio, próprios equipamentos de ar-condicionado. Mas eu confesso que eu uso muito raramente, tá? E até mesmo um analisador de energia, entre outros. Hoje nós temos diversos tipos de instrumentos, né? Tem aqueles anemômetros para fazer comissionamento, né? Que são aqueles que pegam a placa de piso inteira, que também é bem legal, né? Mas assim, para dia a dia, um anemômetrozinho aí de bolso já dá para você fazer muita coisa, tá? E aqui na parte de análise de energia, que é interessante, muito importante você ter, mas isso vai depender. Se no ambiente tiver uma medição legal, que, que faça a leitura dos pontos específicos, vamos dizer assim, ou não tenha muitas coisas misturadas, você pode estar utilizando o próprio medidor do seu ambiente, tá? Mas eu uso mais um anemômetro. Vou que nem um doido, né? Em tudo quanto é lugar. Então, qual seria o próximo passo, né? O próximo passo seria você fazer uma análise no seu ambiente. Eu vou discriminar aqui os pontos os principais pontos que eu recordo, tá? E tem que fazer uma análise assim bem cuidadosa mesmo, com paciência, porque no caso que eu vou abordar, que são os vazamentos, isso faz uma diferença gigantesca, mas muito grande mesmo, em toda a refrigeração do data center, né? E, consequentemente, no consumo de energia elétrica, utilização da própria vida útil dos equipamentos, né? Então, aqui eu vou dar um zoom em cada foto para a gente poder especificar um pouco melhor. Eu vou começar aqui no meio aqui, que é uma RPP, né? Aqui seria uma representação de um rack, um rack comum, né? E aqui de um outro equipamento, que é uma BDFB, mas também tem diversos outros tipos de equipamentos que são painéis, tipo racks, painéis de conexão de cabos, né? Em que você também tem que analisar. Você vai ter que analisar o data center como um todo, tá? E pode ir lá com o anemômetro mesmo, né? Muitas das coisas são visuais, né?
e o anemômetro ele vai te dar uma referência do quanto que tem de vazamento ali naquele equipamento, naquele painel, naquele ponto que você identificou. Então, começando aqui por uma representação aqui de uma RPP, o que acontece? Na RPP, normalmente tem uns cabos que vêm por baixo, né? Assim como nos racks e tudo mais. Então, aqui essa região normalmente ela é aberta lá dentro, né? E isso aqui tem uma passagem de ar frio que também refrigera a própria RPP. Não, ela não exige uma refrigeração tão expressiva, por isso que é um dos equipamentos que eu tenho certeza que você tem que dar uma olhada, tá? Então aqui não tem nada que você fazer, mas para você saber que vai ter um ar circulando aqui dentro, tá? E o que, que pode acontecer? Você vai ter que analisar aqui embaixo, tá vendo? Especificamente nessa foto aqui, ela não tem uma distância tão grande, tá? Mas pode ter um buraco aqui. Eu já vi RPPs que tem uma tampa embaixo e essa tampa ela não existia, estava perdida, né? Então, você imagina um vão gigante, assim, mais ou menos de quase uns 10 centímetros de altura, de fora a fora, e você via o buraco o piso, né? O piso elevado, lá dentro do piso elevado. Então, todo esse vão era uma passagem de ar frio que está vindo e não está fazendo função nenhuma, né? Não está fazendo a função de refrigerar, no caso, os equipamentos. Então é muito importante você dar uma olhada em todas as RPPs, painéis de cabos. Alguns tem uma vazão, ele é furadinho ou ele é vazado, né? E fica ali uma circulação. Quanto maior a pressão que você tiver dentro do piso, embaixo do piso, mais efeito vai fazer em qualquer tipo de buraco que tiver, né? Então, você tem ali uma abertura menor, mas você tem muita pressão no piso, aquela abertura vai vazar muito ar. Então, é muito importante você analisar, né? Tanto na lateral e como na parte da frente e também a parte superior, tá? A parte superior pode ter aberturas aqui e então esse ar ele vem, ele entra, por mais que ele esteja fazendo ali a função dele de estar passando por dentro da RPP e saindo aqui por cima, dependendo da quantidade de ar, você está perdendo, né? Não, tanto que se você só de colocar a mão, você já, se tiver um buraco grande ali, de colocar a mão, você já vai saber. Se você colocar um medidor de temperatura, você vai ver, nossa, a temperatura está muito baixa. Ou seja, esse ar está passando direto e está sendo perdido, né? Então aí você fecha totalmente ou deixa só uma vazão mínima ali para um funcionamento adequado aí do equipamento. Então vamos vir aqui para a parte de a mesma coisa se aplica na parte de hacks, dos hacks, né? Então dependendo do modelo do hack, você tem também uma chapa aqui embaixo que faz um fechamento, né? E aí é o mesmo caso da RPP, né? Ela pode ter uma chapa aqui, essa chapa pode ser vazada ou pode ser totalmente fechada, né? Então, tanto na frente quanto na parte de trás, nas laterais, você imagina, não, mas é um buraco pequeno, aí você multiplica isso por 100 racks, né? Então, aí se torna um, uma vazão grande de ar que está sendo ali perdida, ainda mais se tiver um buraco muito grande dentro do rack, embaixo do rack, por dentro dele, que esteja entrando muito ar frio ali, tá? Então você pode perder ali uma eficiência correta ali da ventilação do seu data center. A mesma coisa se aplica aqui na parte de cima do rack, né? Então, muitas vezes, quando você tem muita ventilação e muita pressão, você consegue detectar que em cima do rack, nas aberturas, está saindo um ar bem frio, né? Que ele está ali passando direto. E na BDFB a mesma coisa, tá?
mesmo esqueminha. Então, que eu lembro agora. Então, aqui na parte da RPP, como eu falei bastante de RPP, eu vou tratar também um caso aqui da própria máquina de ar-condicionado, mas que também se aplica para qualquer outro equipamento que tiver encostado aqui na parede, que nesse caso aqui ele não está encostado, tá vendo? Nesse caso aqui ele não está encostado, fica até mais fácil de você analisar. Mas dependendo da construção do data center, esse equipamento ele pode estar encostado ou quase encostado, né, como se fosse encostado na parede, mas quando você vai analisar tem um vãozinho, né, e às vezes esse vãozinho lá embaixo está aberto. Então, essa abertura que fica de fora a fora na máquina, ela gera uma circulação muito feroz, ainda mais porque está muito próximo ali da descarga da máquina. Então, esse ar ele vem com uma velocidade tão grande aqui para cima e acaba causando uma recirculação na própria máquina por trás da máquina, né? Então ela acaba vindo aqui, nesse caso até tá lacrado aqui, né? Mas aí ele vai se perdendo, né? Ele vai se perdendo aqui pelo, pelo data center. Tô doido com essa seta aqui. Ele vai se perdendo aqui lá do outro lado. Tá vendo aqui tem um painel, ó. Tá vendo aqui que ele já é bem mais alto, ó. De longe a gente vê, né? Então aqui pode ter um vazamento bem grande de ar, né? E também nessa lateral aqui da máquina de ar-condicionado, aqui também, ó, muitas vezes tem uma grande vazão de ar aqui. Se você vem com o anemômetro, você consegue detectar, tá? Então, você vai analisar toda a lateral dos equipamentos de ar-condicionado, toda a lateral de todos. Você vai ficar que nem um doido dentro do data center, né? Analisando ali. Você vai também analisar essa primeira placa aqui que encosta no equipamento, que encosta aqui vamos imaginar que é uma RPP, né? Que encosta nessa RPP aqui. Então, às vezes, se essa placa não estiver bem encostadinha, ela também gera uma grande vazão de ar e que fica sendo perdida, né? Aqui é a mesma coisa. E a própria junção das placas, né? A própria junção aqui das placas como um todo. Então, você vai ter que fazer aquela análise. Primeira coisa seria fazer um verdadeiro pente fino, né? Dentro do seu data center. Também nas paredes, embaixo do piso, nas paredes, verificar, né? Se não tem muito buraco, se as passagens estão lá de cabos estão lacradas. Tudo isso vai influenciando. Então, conforme você vai detectando esses vazamentos e vai corrigindo, você vai medindo depois lá nas placas perfuradas e vai percebendo que vai ter mais vazão. A vazão ali começa a aumentar. A pressão embaixo do piso, ela começa a aumentar cada vez mais, né? Conforme você vai fechando esses buracos. Então é bem legal. Até mesmo quando você abre uma placa cega, você sente aquela pressão, aquele vento, né? Aquela vazão. E isso que é o bom. É assim que seria o ideal, né? Então, quanto mais lacradinho tiver ali embaixo, melhor vai ser, tá? Então, acredito que na parte de uma análise assim inicial, né? Que já vai tomar bastante tempo, seria isso, tá? E a parte da medição, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um data center. Essas fotos eu peguei na internet, tá, gente? Então, aqui nesse caso aqui, você iria estar fazendo a medição placa a placa, tá? Você vai vir medindo placa a placa e vai verificando como é que tá. Porque se tiver uma diferença, você pegar uma placa que a vazão está muito baixa ou quase zero, tem algum problema, né? E assim você vai identificando, tá? Isso daqui já seria um caso de fechar, né? Aqui está totalmente fora, né? Porque você tem placa aqui desse lado, não tem nada, né? Mas aqui é só um exemplo, a foto que eu peguei da internet. Mas aqui já teria que fechar, se fosse analisar aqui, já teria que fechar aqui, né? Essa frente desse rack aqui. Tô vendo que tem um buraco aqui entre esse primeiro rack aqui de patch panel e efetivamente o rack aqui de fechado.
já tem um buraco, aqui parece que tem um outro buraco, né? Teria que fechar essas placas da frente aqui, né? A não ser que realmente seja uma necessidade de capacidade, né? Mas um pouco difícil, né? Conforme você fecha, imagina, você fecha 10 placas aqui, o que vai acontecer com a vazão? Ela vai tender a migrar, a espalhar nas outras placas do data center como um todo. Então, você vai melhorar a ventilação aqui nessas placas que estão mais próximas aqui do servidor, tá? Então, você vai medindo e você vai percebendo que vai melhorando. Tem que melhorar, tá? E só a partir do momento em que você você resolveu o máximo de problema possível que você encontrou, né, nessa parte de vazamento, a parte de a própria abertura dentro na frontal dos racks, né, isso eu comento bastante nos meus vídeos, né, aí tem a próprio cuidado com o rack, né, que o ideal é que estejam todos fechados, né, os espaços vazios fechados. A partir daí, aí sim, você vai pensar em parametrização, em máquinas, em sistema de água gelada. Aí você vai começar a pensar nos outros sistemas, tá? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, ou por onde você deveria atuar inicialmente, tá? Para gerar uma eficiência melhor. Talvez a partir, se você fizer só isso, não mexer em nada de configuração, você já vai melhorar seu data center. Talvez você não gere economia de energia, mas já vai melhorar, tá? A partir daí, você viu que ficou muito bom, a pressão ficou legal, a vazão ficou boa. Eu já posso começar a parametrizar minha máquina aqui, desligar um equipamento, ou reduzir rotação, ou reduzir o nível da refrigeração dos equipamentos, manter essa vazão e assim começar a gerar uma economia efetiva de energia. Tá ok? Então, por esse vídeo é isso. Tá? Me sigam lá no Instagram. Essa semana eu não postei quase nada, mas normalmente eu estou sempre postando alguma foto lá de algum serviço, algum trabalho que eu estou fazendo. Tá? Me sigam no YouTube, para você ser notificado dos novos vídeos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Até mais.